Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é cognição e outros fatores que estão associados a esse tema e que esses fatores eles fazem muito parte do cotidiano de vocês e do nosso enquanto trabalho, né? E de vocês, possivelmente, enquanto dúvidas, né? Vocês estão num grupo que foi criado para que a gente pudesse estimular a cognição de vocês. Então, a gente achou importante trazer esse tema, explicar e dar o espaço para vocês tirarem dúvidas, entenderem melhor o que significa cognição. Eu confesso que a primeira vez que eu tive contato com esse tema na faculdade, eu demorei bastante a entender o que era. Então, parece simples, mas não é, mas a gente vai tentar mastigar ao máximo para vocês saírem dessa palestra craques em que é cognição, o que é estimulação, declínio cognitivo, vocês vão saber tudo. Tá bom, gente? Eu sou a Verônica, para quem está entrando no grupo essa semana, a gente tem algumas pessoas novas. Então, eu faço doutorado em Psicologia Clínica e Neurociências na PUC-Rio, sou mestre também em Psicologia Clínica e Neurociências pela PUC, sou especialista em Geriatria e Gerontologia, em neurociências aplicadas à reabilitação e em neuropsicologia. Então, vamos começar nossa viagem sobre o que é cognição. Eu adoro essa imagem, adoro, adoro, adoro. Esse é um tipo de ressonância magnética que pega justamente o corpo dos neurônios. Então, ele tem justamente esse caminho. Para mim, essa ressonância é uma obra de arte. Mas vamos lá, o que é a cognição, né? A gente fala muito de cognição no nosso cotidiano, meu, Duda, Camila. É um tema que a gente recorre sempre e fala disso com muita naturalidade. Mas para quem está chegando agora nesse nosso mundo, pode não ser tão natural assim esse termo. Então a gente vai, essa palavra, né? Então a gente vai explicar melhor para vocês o que é a cognição. Pode passar, Dudinha, por favor. Bom, a palavra cognição ela tem origem no latim cognoscere, ou seja, conhecer. Então, o que é a cognição? É a habilidade de processar diferentes informações através de estímulos recebidos de sentidos diversos, como sonoros, luminosos, táteis e químicos, ou seja, através da percepção, incluindo diferentes processos como atenção, memória, raciocínio, linguagem, aprendizagem, entre outros. Esses conhecimentos adquiridos nos permitem integrar todas as informações, analisá-las e interpretá-las, ou seja, assimilar essas informações, processando-as de forma que sejam convertidas em conhecimento. Então, traduzindo, Verônica, você leu tudo. O que quer dizer isso? Toda vez a gente tem a entrada da informação, essa informação ela sempre entra através dos nossos sentidos, então a gente não recebe nenhum tipo de informação que não seja através dos sentidos. Então a gente tem o processamento visual, a gente tem o processamento auditivo, a gente tem o paladar, a gente tem o tato, a gente tem o nosso olfato. Tudo isso faz com que informações entrem o tempo todo no nosso cérebro. O que a gente faz com essas informações? A gente trabalha com essas informações. E para trabalhar com essas informações, a gente usa a atenção, a memória, o raciocínio e mais vários outros domínios cognitivos que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Então, quando a gente usa esses domínios cognitivos, a gente manipula essa informação internamente na nossa cabeça e depois a gente devolve a resposta para o ambiente, uma resposta preferivelmente adequada ao estímulo que a gente recebeu. Então, tudo isso faz parte da nossa cognição. Todo esse raciocínio faz parte da nossa cognição. Então, veja bem, agora, o que está acontecendo agora? Eu estou falando um monte de coisa, isso está entrando majoritariamente por estímulo auditivo para vocês, mas também visual. E o cérebro de vocês está tentando juntar esse quebra-cabeça de palavras, de imagens, para conseguir tornar um todo coerente, para que vocês consigam armazenar essa informação de forma adequada e no futuro poder resgatá-la. Além disso, a gente tem uma outra coisa acontecendo. Simultaneamente a armazenar todo esse conhecimento, vocês estão dando uma resposta. Que resposta é essa? É o silêncio, é prestar atenção,
é o querer entender. Então, tudo isso, todos esses processos que são muito automáticos, eles acontecem simultaneamente no cérebro, é muito difícil até para a gente dividir, para poder explicar e também para a gente poder entender, no caso de uma avaliação. Tudo isso acontece simultaneamente sem que a gente se dê conta de que está acontecendo, mas está acontecendo. Pode passar, Duda, por favor. Então vamos lá, o que é a cognição? É tudo aquilo que nos conecta com o mundo. Em suma, né? Tudo que a gente recebe do mundo, que a gente manipula e dá resposta para o mundo, a gente está falando de cognição. Então aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês de domínios cognitivos. E isso não é tudo, gente. Isso não se encerra. Isso foi o que eu consegui lembrar quando eu montei a palestra. E depois eu ainda fui lembrando demais. Toda hora eu tinha que abrir a palestra para acrescentar. Então, a gente tem a memória de curto prazo, a memória de longo prazo, a aprendizagem, que é esse caminho entre o curto prazo e o longo prazo, a recuperação da informação, a atenção, a vigilância, que é quando a gente fica, no linguajar mais comum, quando a gente fica esperto para esperar alguma coisa acontecer. Isso é a vigilância. A percepção, o planejamento, quando a gente planeja como que a gente vai executar uma tarefa, o julgamento, a capacidade de julgamento. Veja bem que não estou falando de julgar o outro, eu estou falando de julgar o próprio comportamento, o que é adequado e o que não é, entender as situações. A capacidade de abstração, regulação emocional, isso também é cognição. A cognição também está associada às nossas emoções. Quando a gente consegue fazer com que o caminho da emoção passe pela via cognitiva, a gente normalmente tem uma resposta mais adequada para o estímulo que a gente está recebendo. A flexibilidade cognitiva, que é a gente conseguir alternar entre as estratégias que a gente tinha planejado anteriormente, para a gente ter um resultado mais eficiente. A inibição de estímulos não importantes. Então, sabe quando vocês estão tentando ler um livro e o vizinho está ouvindo uma música altíssima? O que vocês precisam fazer? Vocês precisam inibir mentalmente aquele estímulo do vizinho. Não adianta bater na porta do vizinho se não está em horário de silêncio, não adianta arrumar confusão, mas inibir e se concentrar na leitura. A criatividade, que tem um papel também muito importante no nosso dia a dia e tem as mãos dadas com a abstração. O automonitoramento, então tudo que a gente faz, mesmo sem perceber, a gente está monitorando se a gente está fazendo corretamente. Uma coisa simples, um café. Se você não está usando a atenção, se você não está usando o automonitoramento, se você não está usando a memória, você vai errar a quantidade de colheres que você coloca na cafeteira, você pode esquecer de colocar o papel filtro, você pode não colocar a água corretamente. Então, esse automonitoramento, ele serve justamente para a gente acompanhar se aquilo que a gente está fazendo está saindo conforme o planejado. A gente está seguindo o planejamento que a gente fez anteriormente. Compreensão de linguagem escrita, compreensão de linguagem oral, são coisas diferentes e envolvem regiões cerebrais diferentes também. Expressão de linguagem escrita, expressão de linguagem oral. Então, às vezes, a pessoa compreende, mas não é capaz de expressar, e vice-versa. Às vezes, ela não é capaz de compreender, mas ela fala que é uma beleza, parece até que ela está entendendo o que está acontecendo. O cálculo mental, a visoconstrução, a habilidade visoespacial. Então, a visoconstrução, quando vocês têm que fazer, por exemplo, um quebra-cabeça, alguma coisa assim, a gente está usando a visoconstrução. E já na habilidade visoespacial, não é tão complexa, mas ela também é muito necessária na visoconstrução. A gente precisa da habilidade visoespacial para conseguir se locomover entre os ambientes, para conseguir organizar os ambientes também, visualmente falando. Pode passar, Dudinho. Então, a gente usa as nossas habilidades cognitivas o tempo todo. E aqui eu vou dar 2 exemplos para vocês, muito bobinhos, e eu tenho certeza que é muito cotidiano para todos vocês. Quando a gente vai ao mercado, o que a gente faz? Preferencialmente, né? Eu faço uma lista, porque se eu não fizer a lista, certamente eu vou esquecer o que eu tenho que comprar. Mas eu tento fazer essa lista já organizando pelas categorias. Então, se eu coloco produto de limpeza no meio de produto de banheiro, no meio de feijão, de arroz, de fruta,
eu vou ficar igual uma barata tonta no mercado. Então, eu tento já organizar essa lista mentalmente e depois no papel para ir no mercado de forma mais rápida, né? Mais certeira. Quando eu vou pegar os produtos, eu preciso planejar a ordem que as prateleiras estão. Então, se eu estou no mercado que começa pelos produtos de limpeza, eu vou começar a minha lista pelos produtos de limpeza e vou organizando para pegar esses produtos conforme o planejamento que eu estou visualizando ali das prateleiras. Atenção aos produtos que a gente precisa pegar. E isso os fabricantes tentam driblar a nossa atenção o tempo todo. É muito comum. Quando da próxima vez que vocês forem ao mercado, vocês vão ver que aquela marca que vocês gostam tem pelo menos mais uma caixa muito parecida, mas que não é daquela marca. Então, a gente precisa ter uma atenção quando a gente vai escolher os produtos. A gente vai organizar o carrinho. Então, a gente precisa ter essa habilidade visoespacial e a capacidade de execução. E depois, quando a gente vai pagar, a gente tem que verificar se a gente está pagando corretamente, a gente faz o cálculo mental do troco que a gente tem que ter. E se a gente for pagar no cartão, a gente também tem que lembrar a senha, né? E também a gente, quando vai conversar ao telefone, olha só, uma coisa muito simples, e de repente a gente tem um monte de tarefas para fazer quando a gente conversa ao telefone. Quando a gente vai ligar, a gente precisa raciocinar para quem que a gente vai ligar e lembrar o motivo dessa ligação. A gente precisa, quando vai fazer a chamada, lembrar qual o procedimento para usar o telefone, independente de qual telefone seja. Quando a pessoa atende, lembrar o que a gente queria falar, depois dos cumprimentos, lógico, porque isso é educação, né? E organizar a fala para que a ideia faça sentido para outra pessoa. É também importante que, depois que a pessoa responde, a gente raciocinar em cima daquilo que a gente recebeu de resposta, dessas novas ideias recebidas, e acrescentar informação ou mudar de opinião. A gente tem aí a flexibilidade trabalhando. E para desligar, a gente tem que perceber quando o assunto se esgota, a capacidade de julgamento, e então desligar a ligação, realizar a ação de desligar o telefone. Pode passar. E o declínio cognitivo? O que é o declínio cognitivo, gente? Não é a mesma coisa que queixa. A gente tem, às vezes eu encontro pessoas que confundem a ideia de queixa cognitiva com declínio cognitivo. Queixa é quando a gente percebe que a gente não está funcionando muito bem. E o declínio, ele é detectado através da avaliação neuropsicológica, em que a gente percebe que o funcionamento daquela pessoa está abaixo do esperado para aquela idade, para aquela escolaridade. Então, a gente detecta o declínio cognitivo através de testes padronizados que passaram por todo um critério de qualidade para que a gente consiga dar essa resposta para o paciente mais efetiva e mais certeira e assim a gente conseguir planejar um tratamento em caso de presença de declínio cognitivo. Ou seja, para que uma pessoa seja considerada com declínio de memória, não basta que ela se sinta esquecida. É lógico que isso também é importante, mas ela também precisa fazer os testes específicos que demonstrem que o desempenho dela está abaixo do esperado para a idade de escolaridade. É comum a gente receber pacientes no consultório que não percebe a perda de memória, mas que tem um desempenho ruim no teste. Isso normalmente acontece em casos mais avançados. E o que é a demência? A demência é uma síndrome. A demência não é uma doença. Ela é uma fase que muitas doenças causam. Então, a gente tem a doença de Alzheimer, tem a fase demencial. A depressão pode gerar um estado de pseudodemência, de falsa demência. A doença cerebrovascular e muitas outras doenças podem gerar síndrome demencial. E o que é a demência, então? Ela é o declínio cognitivo muito importante em vários domínios cognitivos, não é em um só, e além de perda funcional, ou seja, aquela pessoa que antes era capaz de gerenciar a própria vida, de ser independente, ela perde essa capacidade, ela passa a precisar de ajuda para, por exemplo, controlar o dinheiro, para tomar a medicação corretamente. Isso tudo caracteriza a fase demencial. Pode passar. Ou seja, gente, envelhecer não tem nada a ver com demência. A demência é causada por uma doença específica que pode ser diagnosticada, muitas vezes medicada. A gente consegue trabalhar por bastante tempo com uma pessoa com demência, com excelente qualidade de vida e um bom funcionamento.
Mas o envelhecimento não tem uma relação direta com a demência. O que acontece é que boa parte dessas doenças, elas ocorrem muito mais em idosos, mas não é todo idoso que um dia vai entrar em fase demencial. Pode passar. E para que serve, então, o exercício cognitivo, né? Para que vocês estão no nosso grupo? Para que a gente está aqui nessa palestra? Qual é a utilidade disso? Pode passar, Duda. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é plasticidade cerebral. O cérebro, ele tem uma capacidade incrível de se reorganizar conforme as experiências que a gente vive. Então, toda vez que a gente aprende alguma coisa, o nosso cérebro, ele reorganiza as conexões dele para acomodar esse aprendizado. Pode passar. E como é que ela ocorre? O cérebro, ele é formado por diversas células chamadas neurônios. Vocês já devem ter ouvido esse nome. Esses neurônios, eles se conectam uns com os outros. E justamente essa neuroplasticidade, ela ocorre nessas conexões cerebrais. Conforme essas conexões cerebrais vão acontecendo, em cada vez maior quantidade, a gente percebe o fator plástico do cérebro agindo. Essas conexões, elas se chamam sinapses e elas são essenciais para o nosso processo de plasticidade. Pode passar, Duda. Então, o que acontece? Conforme a gente faz exercício cognitivo, conforme a gente estimula a cognição de vocês, essas conexões, elas se reforçam ou até formam novas conexões, o que é mais legal, porque um caminho que poderia ser de A para B, passa a ser de A para C, A para D. Então, se em algum momento a gente perdeu uma conexão, a gente tem outras ruas, outros desvios, pelo qual essa informação pode passar para continuar havendo processamento cognitivo normal. Ou seja, a informação continua seguindo o seu curso. Então, quando ocorre uma lesão numa região específica, por exemplo, o movimento da mão direita, mas uma lesão cerebral, eu não estou falando de uma lesão nos nervos, nem muscular. Então, quando acontece essa lesão, se a gente consegue fazer a estimulação corretamente, é possível que a gente recupere esse movimento, porque novas conexões se formarão, e então aquela informação de, olha, mexe o dedo, que antes não estava passando, volta a passar. E a gente tem a recuperação desse sujeito. Então, o exercício cognitivo, ele justamente estimula a formação de novas sinapses e reforça já existentes, fazendo com que o cérebro fique mais forte. E com o cérebro mais forte, as mudanças que são naturais do envelhecimento, elas passam com menos impacto na vida de vocês. A gente sabe que há uma mudança, o cérebro, assim como todo o restante do corpo, envelhece, mas essas mudanças não são tão profundas e não causam impacto no dia a dia de vocês. Então, gente, vamos aproveitar equipe Mente Sênior, ajudando o pessoal do Neurosênior a fazer estimulação cognitiva para a gente formar cada vez mais sinapses. Ok, gente? Terminamos por hoje a palestra.